Vamos falar sobre positivismo. Podemos dizer que o positivismo ele se liga a duas virtudes básicas do ser humano e também necessárias para o homem, que é a virtude da fé e a virtude da esperança, principalmente na caminhada espiritual. Dizemos que a fé ela é um dom, porque ela vem de Deus. Ela não é algo próprio do ser humano, não é algo intrínseco do ser humano. É preciso que as pessoas desenvolvam a fé e também desenvolvam a esperança, como verdadeiros dons espirituais. Ambas estão intrinsecamente ligadas com o pensamento positivo. E não existe muitas razões naturais para o homem ser positivista. Então, por que nós estamos defendendo o positivismo e colocando a natureza humana como naturalmente negativista? Mesmo que o homem se esforce muito para ser positivo e buscar bons pensamentos, ver mais o lado bom das coisas do que o lado ruim, ainda assim não será suficiente para que ele se torne positivista. Pois o verdadeiro positivismo, ele se vive através da fé. E através desse positivismo, através do que ele acredita, é que vai colher-se os frutos. Até porque não basta pensar positivo para que as coisas ocorra de maneira positiva na vida da pessoa. É preciso um espírito de mudança. É preciso plantar para depois colher. Então o positivismo é uma fé na prática, onde misturamos a fé com a aprovação. Pois o homem positivista, ele também terá que enfrentar muitos problemas. Não é porque eu estou olhando as coisas com um olhar positivo que os problemas vão sumir, que eu vou negligenciar as coisas, que eu não vou precisar enfrentar o mundo espiritual, que as consequências do pecado não vão aparecer, que basta olhar positivo que tudo vai sumir, que as coisas vão mudar de uma hora para outra, e na verdade não é. A realidade ela não muda, independente da minha maneira de olhar. Porém, a maneira que eu vou encarar e a maneira que Deus pode me ajudar muda completamente a partir da fé e a partir da esperança que se desenvolve do olhar positivo. Então, a partir do momento que eu mudo a minha cabeça, que eu mudo a maneira de olhar e vejo o lado positivo, naturalmente, nós vamos começar a lidar com as coisas de maneira diferente. Vamos querer entender a maneira de Deus agir e usar a maneira de Deus agir em nosso favor, trabalhando as coisas de maneira positiva, tendo mais esperança, tendo mais amor, tendo mais dedicação e também sendo mais, relevar mais as coisas. O homem aprende a ser mais ponderado, aprende a ter mais compreensão, ser mais compreensível. Tira aquele espírito de ira, de raiva, de medo, temor das coisas passageiras. Naturalmente, o homem pensa muito mais besteira do que coisas boas. 70% dos pensamentos de um adulto saudável são pensamentos negativos. E às vezes até fora da realidade espiritual em que ele vive. Tá conversando com o papai? É minha lindinha. É. E esses 70% estamos falando de pessoas saudáveis. Imagine uma pessoa que é depressiva, uma pessoa que é ansiosa. Qual o grau, a porcentagem, a intensidade dos pensamentos negativos que essa pessoa tem? 80%, 90%, 100%. Pensar sempre negativo não seria uma loucura? Que tamanha desgraça não ter nada de bom para pensar e nada de bom para se apoiar. Nada que possa lhe ajudar, nada que possa lhe dar um apoio espiritual. E ter que lidar com as mazelas físicas, com as mazelas da carne, com as mazelas do mundo, que nós não temos controle sobre elas. Se essa pessoa só pensa negativo, só pensa coisas ruins, não acredita em ninguém, não tem esperança em nada, sua fé é vazia, onde estaria Deus na vida dessa pessoa? Essa é uma pergunta. Ou seja, a maioria das coisas negativas que o homem pensa não tem a menor chance de se concretizar. Porém, ainda assim é um cálculo feito estatístico pela vivência, pois o mundo é mau, o mundo te oferece coisas ruins. O mundo é cheio de maldade, pessoas querendo te roubar, te matar e fazer o mal contra você. Então, o nosso subconsciente, o nosso consciente acaba por ver maldade em tudo e calcula as coisas através dessa perspectiva de que o mal está dominando, que o mal está controlando. E o nosso cérebro faz isso para tentar nos proteger, nos livrar daquilo que pode vir se tornar uma ameaça, um problema na nossa vida, e evitando passar por experiências ruins semelhantes com aquelas que tivemos no passado. Então, isso é uma forma de proteção. Podemos dizer, então, que o negativismo é a raiz da falta de fé, e como uma das causas do homem moderno de viver sempre atormentado pela sua própria consciência, porque é na nossa cabeça que o negativismo nasce, vem. Os nossos pensamentos são negativos por natureza, se nós não passarmos pela transformação advinda do Espírito Santo, pois é o demônio que está no controle do mundo. E se eu não me entrego à causa cristã, não me entrego os meus pensamentos a Deus, ele não vai conseguir assumir o controle e nos livrar
desse peso. Então, o positivismo ele deve ser usado como uma forma de equilibrar esta realidade. Já que o mundo jaz no maligno, nós precisamos tentar mudar pelo menos a nossa realidade para que o mundo não pareça tão cruel, tão ruim. É preciso começar a pensar positivo para tentar ter uma vida útil, uma vida saudável, uma vida boa, sem se preocupar por demais e ter um pouco de tranquilidade. Não condiz uma pessoa ser repleta do Espírito Santo, mas em seu coração e seus pensamentos tudo está corrompido, tudo está negativado. E viver na mesma frequência espiritual e em sintonia com o mundo. Então é preciso que o cristão, para viver o positivismo na prática, ele mude a sua maneira de agir, é preciso que ele mude sua maneira de pensar, é preciso que ele se distancie do mundo, pelo menos nos atos ou no pensamento, ou mesmo no coração, que é onde mora os pensamentos, que é onde mora o positivismo, o negativismo e o espírito da pessoa. Então é preciso criar um espírito positivo, que se contraponha com o do mundo. Então, resumindo, o positivismo ele é uma forma de trazer paz e equilíbrio para a mente humana, onde se usa o mundo espiritual em seu favor, conhecendo o mundo espiritual, conhecendo os anjos, a atividade de Deus aqui neste mundo, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, os conceitos da igreja, os conceitos do corpo espiritual de Cristo, saber que a realidade do nosso mundo é a batalha espiritual, que existem dois lados, que Deus é soberano. Então, as verdades é que podem ser capazes de mudar o homem, mudar a nossa realidade. É óbvio que mudar o mundo não foi suficiente nem mesmo a vinda de Cristo, porque o mundo menospreza a Deus e os seus conceitos e menospreza a verdade. Então, já que o mundo insiste em viver na mentira, o homem precisa buscar a verdade e buscar a Deus sobre todas as coisas para poder ter uma perspectiva melhor de vida, uma perspectiva melhor de futuro e saber que o mal não vai te destruir por completo. Então, a mesma batalha que existe no mundo espiritual, ela também existe no mundo material e também ela vai existir na nossa mente. É preciso que o homem entenda isso. O homem vive uma luta entre consciente e subconsciente, uma luta interna, na alma e no espírito, e ela é constante e aflige a alma. Então, a todo momento a gente pode passar por aflições, por dificuldades, por problemas, por traumas, por problemas espirituais, por problemas mentais. As doenças podem nos atingir de todas as formas, e assim também são as coisas do espírito. Então o homem naturalmente teme o mundo e também teme a morte. Porém, se temos convicção de que Deus age em nosso favor, podemos diminuir ou perder este temor e poder assim pensar positivo, porque Deus não é nosso inimigo, é nós que nos portamos como inimigo de Deus. Deus é nosso Pai, e como Pai Ele sempre quer o melhor para nós, mesmo quando está nos punindo. Então precisamos entender essas realidades espirituais. Como o mundo é repleto de pensamentos negativos, faz com que ele também seja repleto de doenças mentais e repleto de pecados acumulados, falta de esperança, improdutividade, pois tudo isso cria um peso na alma do homem que torna ele incapaz de viver, de crescer, e o demônio faz questão de disseminar tudo que ele criou, esses conceitos negativos, essas doenças, os pecados, o mal, a falta de esperança, a improdutividade e a tibieza. O que uma pessoa pensa de você não deve importar, pois quem vive no mundo pensa como o mundo. Então, o julgamento das pessoas é o julgamento do mundo. A forma de pensar dominante é a forma que o demônio determinou para as pessoas, já que a maioria das pessoas apenas segue o fluxo, nadam em favor da correnteza. Por mais que o nosso caminho seja mais difícil, a maneira como nós pensamos e lidamos com ele faz com que seja mais fácil, faz com que o cristão se destaque e consiga alcançar coisas, favores e intercessão de Deus. E a pergunta que eu venho a fazer aqui, qual a necessidade de um cristão se preocupar com a ideia ou pensamento de uma pessoa invejosa, que tem parte com o demônio? Então, as pessoas aqui, elas têm esse pensamento de inveja, e quem se preocupa demais com o pensar do outro, esquece do seu próprio pensar e perde toda a sua autoestima, pois se nós queremos pensar diferente e não viver nesse negativismo, devemos trabalhar o nosso interior. A nossa forma de nos olhar é o principal pontapé, mudar quem somos internamente, o que pensamos de nós mesmos, enxergar o valor que Deus vê em nós e enxergar a glória de Deus dentro de nós. Quem vive em Deus deve se preocupar com pensamentos de Deus, os seus amigos, os santos e o mundo espiritual. Então, quem vive para ser católico deve pensar como católico, deve buscar união com o catolicismo em sua doutrina, ler o catecismo, entender o catecismo, entender o Novo Testamento, entender os pensamentos de Cristo, entender a catequese, como ela funciona, o que é esperado para um cristão, o que é cada vocação, como é viver, o que aprender, como lidar com o mundo, ter um pensamento justo e dentro da justiça de Deus e livre do pecado, limpando toda a sua consciência através de confissões boas e da vivência dos sacramentos, além da comunhão com a Virgem Santíssima, sendo filho de Deus, tendo pai e mãe no céu, tendo pai e mãe na terra, e cultivando os valores familiares e conservando aquilo que é gracioso perante a Deus. Somente assim o homem vai encontrar o seu valor.
E quando o assunto é amizade, confiança, nós devemos buscar aqueles que têm o mesmo objetivo, que basicamente é viver a santidade, encontrar a santidade e ser santo na igreja, ser santo de Deus e viver os propósitos que Ele nos dá, já que Deus tem propósitos muito maiores do que aquilo que podemos imaginar ou alcançar neste mundo. Então, o positivismo é algo bom em praticamente tudo que o homem faz, deixando ele mais tranquilo, mais confiante, sendo assim um sinal de fé, principalmente nas adversidades, pois a gente é provado em relação ao positivismo quando estamos passando por problemas, quando estamos nas adversidades, nos desertos da vida, nas trincheiras, que é quando o pensamento positivo faz mais diferença. Pois pensar positivo quando tudo tá bom é fácil. Agora eu quero ver pensar positivo quando a desgraça vier, quando tudo estiver se acabando. O homem tem que ter postura para tudo que faz. O homem que vai lutar tem que ter postura de combate. O homem que vai dormir tem que se portar para poder dormir. O homem que trabalha tem que estar apto para ele, então estar pronto para ele. Então o positivismo ajuda a mudar as condições, a mudar o pensamento de forma rápida, para poder agir o mais rápido possível. Um dos princípios da fé do homem é que ele está se capacitando para os desafios de amanhã. Então, se a gente pensa positivo hoje, facilmente amanhã vai ser mais fácil lidar com os problemas que vier. A gente precisa cultivar o pensamento positivo, pois ele não é natural. 70%, mais da metade do que pensamos é ruim. E se temos experiências negativas, traumas, essa porcentagem ela aumenta ainda mais. Então, para a gente diminuir, tem que ir diminuindo aos poucos, tem que trabalhar o pensamento positivo diariamente, pois ele não é natural. Então, é aquilo que nós treinamos, capacitamos, aquilo que começamos a pertencer. Então, é preciso ter confiança, porque o homem que sabe que não está construindo sua vida no castelo de areia, sabe que na adversidade não vai desmoronar, e que também sabe que ele vai colher os frutos das suas escolhas boas mais cedo ou mais tarde. Então é preciso ter confiança nas atitudes que nós tomamos, principalmente aquelas que são voltadas para Deus, porque nós vamos colher o fruto lá no futuro. As coisas vão mudar devagarinho e quase nem vamos perceber, mas na hora da adversidade é quando a força, o tempero, o modo de agir foi determinante. É onde a resistência entra em prova, na hora do fogo. Então aqui neste mundo nós precisamos de correção, frente aos pecados, frente aos erros, para entender o nosso dia a dia e poder consertar no outro. Então nós erramos no dia e já temos que consertar no outro. Devemos agir rapidamente para evitar de acumular problemas. Quem deve estar atormentado é quem está no inferno ou no purgatório. Não existe razão para a gente ficar se atormentando demais nesta vida, porque nós temos vida, nós temos tempo de salvação, nós podemos nos consertar com Deus. Então, quem deve ficar afligido, triste, chorando, aprisionado, preso, depressivo, ansioso, é quem está no inferno, quem está no purgatório, quem não tem muita chance, muita esperança das coisas mudar. Nós temos um Deus em nosso favor, um Deus que cuida de tudo, um Deus que nos dá igreja, que nos dá sacramento. Então, nós temos fé, a fé pode ser determinante em mudar o rumo daquilo que fazemos ou daquilo que acreditamos. O arrependimento do homem deve estar diante de Deus. Então, como nós erramos, como nós pecamos, o principal fruto que devemos colher é o arrependimento. E isso devemos levar até Deus, mostrar para Deus, deixar diante de Deus, para que isso evite a nossa punição, evite a nossa culpa, evite a nossa condenação. O fardo do pecado deve ser recolhido por Cristo e entregue a Ele e confessado a um sacerdote. Então, nós não podemos acumular tantas coisas negativas em nossa vida. Devemos livrar-nos do peso do pecado, já que foi isso que Cristo nos proporcionou em sua vida terrena. Não há por que o homem se amargurar no pecado e se autodestruir, a não ser se for por constrição, pois através dele o reflexo dos seus pensamentos destrutivos cai por terra. Então, livrando-se do pecado, livrando-se da amargura do pecado, das consequências, dos erros, esse pensamento negativo, esse pensamento destrutivo tende a sair da nossa mente, tende a sair do homem, como se fosse uma cura, pois é essa realidade que Cristo nos tenta proporcionar, até chegar o dia de nossa salvação. O Deus da vida não quer destruir nem causar morte ao homem, por isso cabe a ele e a nós se arrepender e não se vingar. Então Deus não quer se vingar de nós, Ele quer perdoar tudo o que for possível e que a misericórdia de Deus se torne a nossa força, o nosso equilíbrio, a nossa honra para podermos alcançar a salvação. Então Deus, através do positivismo, da nossa mudança de vida, Ele exercita a sua misericórdia e nos torna aptos a ser salvos. E isso deve ser um dos nossos objetivos de vida, alcançar o positivismo desde já para poder viver uma esperança, uma fé crescente.